Oi, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, cujo nome é O Desafio de Deixar Tudo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, foi o irmão Fabrício Freitas, então o que é que eu faço? Eu leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi, sempre deixando claro que o que eu faço aqui é de forma totalmente leiga, não tem nenhuma pretensão, é realmente de fazer apenas o devocional, não tenho nenhuma formação teológica, nada disso. É ler a palavra e contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Seria bacana se você fizesse aí seu papel de missionário urbano, de forma que você pudesse compartilhar essa sexta-feira com Cristo, que é como chama o nosso devocional de hoje, né? Para que outras pessoas possam ter o privilégio também de ouvir a palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos agora que orem comigo, para que nós possamos compreender aquilo que Jesus quer falar no nosso coração, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos estarmos atentos à Tua palavra, que nós possamos entender a grande responsabilidade que temos de abrir mão de qualquer coisa para Te seguir. Ensina-nos isso hoje, é o que Te pedimos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos ler Lucas 18, de 18 a 30. E é um texto que muitas pessoas conhecem. Vai contar a história de um jovem rico, que ele vai perguntar para Jesus Cristo o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E eu vou fazer um breve resumo do que foi dito nessa passagem e depois nós vamos lê-la integralmente, tá bom? Então, nos versículos 18 a 21, é quando esse homem importante chega para Jesus Cristo e pergunta: olha, como é que eu faço, né? Que eu quero ir para o céu, como é que eu herdo a vida eterna? E aí Jesus pega e fala para ele dos mandamentos. E o homem fala: isso aí, ó, babinha para mim, eu já sigo isso aí desde a minha meninice. No versículo 22, Jesus então toca num ponto central. E ele fala o quê? Olha, então já que você já cumpre a lei, vende lá tudo que você tem, divide lá com os pobres e vem me seguir, né? Isso aí vai revelar o apego que o homem tinha às riquezas. Dos versículos 23 ao 25, o homem fica triste pra caramba, porque ele viu, ó, muito dinheiro. E aí Jesus comenta como que é difícil, né, para os ricos entrarem no reino de Deus, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nos versículos 26 ao 27, os discípulos ficam espantados e falam: poxa, então, se o homem que é ricaço lá daquele jeito, bambambam, não vai entrar, então nós estamos ferrados, né? E Jesus fala, não se preocupem, que aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. E nos versículos 28 até o 30, o irmão Pedro lembra que eles deixaram tudo para seguir Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala para ele: ó, fica tranquilinho, porque vocês vão receber muito mais nessa vida e no futuro ainda vão receber a vida eterna de bônus. Por quê? Porque fizeram tudo o que tinham que fazer para me seguir. Então, essa passagem, ela convida a gente a refletir sobre o que ocupa realmente o centro do nosso coração. Então, vamos lê-la? Então, vamos lá. Lucas 18, de 18 a 30. Ele diz assim: o rico de qualidade. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus
os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar num camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num reino, um rico, no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se O Desafio de Deixar Tudo. E o irmão Fabrício Freitas, ele escolheu um versículo de Isaías 53, versículo 5, que nos lembra o que Jesus fez por nós, que diz assim, ó: mas ele, Jesus Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Bom, então o nosso texto chama-se O Desafio de Deixar Tudo. O irmão Fabrício Freitas vai dizer o quê? Que pra gente abrir mão de qualquer coisa, seja ela o que for, mesmo que seja por uma coisa melhor, a gente fica assim, na dúvida, nem sempre é fácil, né? E a Bíblia então nos contou a história desse jovem rico que se aproximou de Jesus Cristo, querendo saber o que ele tinha que fazer para ganhar a vida eterna. Ora, esse jovem era super bem sucedido, respeitado, e ele dizia que seguia os mandamentos. No entanto, quando Jesus Cristo falou para ele: vende tudo e dá para os pobres, aí ele ficou triste. Ficou triste, por quê? Porque ele gostava de ser rico, né? Ele amava as riquezas dele, lógico. Então, Jesus até comenta que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é porque Deus tem nada a ver, nada contra o rico, não é nada disso. O que ele nos propõe é o seguinte: se você ama mais o que você tem do que a Jesus, então vai dar ruim. Então, quando ele fala, é mais difícil um camelo passar por um fundo de uma agulha, na época não tinha ainda essa agulha que a gente usa para costurar, né? Essa agulha nossa de inox. Então, quando ele fala do camelo passar no fundo da agulha, é o quê? Que aquelas cidades fortificadas que a gente vê no filme, que tem várias portas, que as portas chamadas porta-agulha, ou porta estreita, que eram portas feitas especificamente para passarem pedestres. Para quê? Para que a cidade ficasse mais segura. Então, para um camelo passar por aquela porta estreita, era impossível, né? Então, é a isso que Jesus Cristo está se referindo. Então, voltando aqui ao caso do jovem, seguir a Jesus exige entrega total. E aquele homem não queria abrir mão, né? E ser rico, no caso daquele homem, era um obstáculo. E a pergunta que não quer calar é: e para você? Qual que é o seu obstáculo? O que impede você de servir a Jesus completamente? Muitas vezes a gente está presa a muitas coisas que nos impedem de experimentar o que Deus tem para oferecer. Às vezes a gente se prende por trabalho, marido, mulher, namorado, namorada, filho, neto, internet, televisão, futebol, enfim, muitas coisas que nos impedem de nos dedicarmos totalmente a Jesus Cristo. E Ele exige prioridade, né? Então Jesus, Ele diz que quando a gente não abre mão dessas coisas, isso vai impedir que a gente possa desfrutar daquilo que Ele pode nos oferecer. É certo que Jesus não chama a gente para uma vida de segurança nas coisas desse mundo, mas Ele nos chama para confiar plenamente nele. A questão não é o que a gente tem, mas o que a gente é e onde a gente vai passar a eternidade. Essa é a grande questão da nossa vida. O jovem rico foi embora triste e ele não se tocou que ele estava deixando para trás a verdadeira riqueza. Ele não teve essa noção. Agora, o convite de Jesus, o mesmo que ele fez para aquele jovem, ele faz para nós hoje.
todos os dias, né? Siga-me. E aí, o que que você está disposto a fazer para seguir Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que não quer calar. Bom, então, eu vou pedir a você que ore comigo essa oração. Essa é a nossa sexta-feira com Cristo. E a gente sempre faz uma pequena oração referente ao texto que a gente acabou de ler. E hoje nós vamos orar assim: Senhor Jesus, ajude-me a abrir mão do que me prende neste mundo, que eu confie no Senhor plenamente e o siga de todo o meu coração. Em seu nome eu oro. Amém. Porque muitas vezes nós nos decidimos já a seguir a Jesus, mas na hora de nos dedicarmos a Ele, então, meus irmãos, pensem nisso, tá bom? Se você não se posicionou ao lado de Jesus Cristo, não abriu mão do que precisa abrir para seguir a Jesus, a hora é agora. Faz uma oração aí no seu canto e fala: Jesus, eu creio no seu sacrifício, eu abro mão de tudo para te seguir. E se você já aceitou Jesus Cristo no seu coração, presta atenção. Se você não está priorizando o Senhor na sua vida, você está pecando, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó: a esperança, paz e salvação para todos os que creem em Jesus. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o desafio de deixar tudo é uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, para nós o abraço é super mega fácil. Lembro vocês também do nosso versículo deste ano que temos para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.